Certo dia, um homem chamado Roberto Ovos decidiu virar, do absoluto nada, o melhor diretor da história do cinema. Só pra ver como é que era. Para isso, mergulhou em anos de pesquisa sobre o folclore e a história da Nova Inglaterra, resultando no roteiro de A Bruxa. Porém, escrever um roteiro é muito fácil, difícil é tirá-lo do papel. Até então, Ovos era praticamente um desconhecido, com um portfólio modesto de curtas-metragens, como João e Maria de 2006. Para viabilizar o projeto, ele participou do Sundance Street Creators Ever, um programa intensivo de desenvolvimento de roteiros organizado pelo Instituto Sundance, fundado pelo ator Robert Redford. Lá, ele apresentou seu roteiro e disseram: Olha que legal! O roteiro de A Bruxa chegou até a produtora A24 e eles perguntaram: quer quanto pra fazer esse filme? 40 milhões? Eu dou 4. Fechado. Ovos declarou em entrevista que seu objetivo com A Bruxa era criar um pesadelo puritano. Durante suas pesquisas, ele percebeu que havia pouca diferença entre as bruxas descritas em contos de fadas e aquelas presentes nos registros históricos e judiciais dos séculos XV e XVI. Ele concluiu que os abestalhados puritanos, que migraram para a Nova Inglaterra, realmente acreditavam em bruxas e viam a nova fronteira como um território amaldiçoado, repleto de forças malignas. Afinal, não eram terras cristãs. E por serem cristãos puros, seriam os alvos preferidos do diabo. Essa histeria gerou episódios históricos marcantes, como os julgamentos às bruxas de Salem. Ovos mergulhou fundo nesse universo. Ele leu extensivamente os escritos de Compton Mather, um clérigo puritano que estudou bruxas e foi conselheiro nos julgamentos de Salem. Também analisou panfletos elisabetanos e jacobianos do século XVI, que funcionavam como os jornais da época, narrando casos sensacionalistas de bruxaria. Esses panfletos disseminavam histórias de bruxas por toda a Europa. A logo do título do filme, com 2 Vs formando um W, é uma referência direta a essas gravuras antigas. A bruxa de The Vivit é uma junção do folclore da época e dos temores puritanos sobre possessão demoníaca e magia das trevas. Imagino que vocês já perceberam que o filme de hoje não é apenas um filme qualquer, e muito menos obra de um cineasta qualquer. Estamos falando do diretor que anos depois nos traria o épico O Homem do Norte! Mas isso é assunto para outro vídeo, porque hoje é The Vivid. Na película acompanhamos a história de uma família composta por William, o pai da família interpretado pelo Galactus, um homem com uma voz tão grave e imponente que te dá bom dia e você responde me perdoa. Catarina, fazendo a mãe. Thomas, sim, como a filha mais velha e protagonista, interpretada pela queridinha dos cinéfilos Anya Taylor-Joy, quando ainda tinha bochechas. Caleb, interpretado por um ator mirim muito bom, que já deixou de ser mirim e ficou com uma cara de psicopata do carai. E Jonas, os gêmeos do cão. E por fim, Samuel, o bebê. A família se trata de imigrantes ingleses que viviam muito tranquilos em uma colônia na Nova Inglaterra, região do atual Estados Unidos. O problema é que William se considera mais cristão que os demais da colônia. O cara tem a Bíblia de có na cabeça. Zerei todos! E prega ferrenhamente sem parar. Bate cedo na porta do pessoal domingo de manhã pra espalhar a palavra. Quando o pessoal tá voltando do trabalho naquele ônibus lotado, cansado pra caramba, ele tá pregando aos gritos. O cara é dedicado. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. O líder da colônia então disse: você está ligado que todos nós somos fanáticos, não é, Billy? Mas você está passando um pouco do ponto, então se acalme ou terei que expulsá-lo junto de sua família da colônia. William poderia dizer: beleza, vou parar. Mas ele era guiado pelo demônio mais cruel que corrói o coração dos homens: o orgulho. E com a altivez digna de Príncipe Vegeta, respondeu: peguem essa colônia e enfiem em vossos cus! Eu irei embora agora! Vamos, crianças! Eita porra! A família então se foi e se instalou em uma região vazia perto da floresta, onde pretendiam criar uma fazenda. O tempo passou. William construiu uma cabana e um pequeno curral para os poucos animais que possuíam. Entre eles uma cabra muito macabra, que os gêmeos chamam de Black Phillip. Para tentar sobreviver, também cultivaram algumas plantações, mas o solo infértil e o clima desfavorável transformaram a colheita em um fracasso constante. Certo dia, Thomasin estava cuidando do bebê, brincando de cadê o bebê? Achou? Cadê o bebê? Achou? Cadê o bebê? E não achou. O bebê desapareceu do nada. Uma coisa que Roberto Ovos domina como ninguém é o som. A bruxa tem uma trilha macabra e perturbadora, mas muitas vezes
o som mais assustador é o silêncio. Thomasin brinca com o bebê e ele fica rindo, até que chega o momento que ele não emite som nenhum. A feição de Thomasin muda. O que aconteceu? Onde está o bebê? Você se pergunta. Inquieto. Um corte seco revela a ausência de Samuel, no lugar onde ele deveria estar. É nesse momento que Thomasin finalmente grita, desesperada, correndo à procura do bebê. Samuel foi raptado por uma bruxa que provavelmente tem os poderes do The Flash. Em seu covil, ela o sacrifica de forma grotesca, triturando seu corpo para usar o sangue e a carne em um ritual sombrio, espalhando-os sobre sua pele envelhecida e decrépita e sobre sua vassoura mágica. Dias após o desaparecimento do bebê, Thomasin estava dormindo e seu irmão Caleb olhou seu decote e pensou: que coisa gostosa. Mas ela já estava dormindo. Como não encontraram nenhum sinal do bebê, William presumiu que ele foi levado por um lobo, se não tiver sido devorado. A essa altura já teria morrido de fome. Então voltou sua atenção para a sobrevivência da família. E como já adiantei, as coisas não iam bem. O milho estava podre e até os ovos das galinhas pareciam amaldiçoados. Não fica claro se a bruxa do filme foi a razão disso ou se só foram tempos difíceis. Mas o diretor revelou em entrevista que a culpa do milho podre foi de um fungo conhecido no Brasil como esporão de centeio, o Claviceps purpurea. Ele escolheu esse fungo específico porque existem suspeitas de que algumas das mulheres acusadas de magia negra no episódio das Bruxas de Salem estavam apenas envenenadas pelo esporão de centeio, pois ele pode causar alucinações e convulsões. E o LSD é um derivado desse fungo. Então existe a interpretação de que a degradação mental da família ao longo do filme aconteceu porque eles estavam pra lá de... O que complica essa teoria barra interpretação é o fato de que a bruxa aparece em uma cena fora do campo de visão dos personagens. Para que a ideia da alucinação faça sentido, teríamos que assumir que o bebê estava imaginando tudo, o que é um pouco improvável. Depois, William percebe que a colheita não vai durar até o inverno. Não vai dar não. Então vai para a floresta junto de seu filho Caleb para caçar animais. William já tinha deixado uma armadilha no local, o que deixa seu filho curioso. Onde você conseguiu essa armadilha, Dad? Nós não temos dinheiro. Eu troquei pela taça de prata da tua mãe, mas não diz pra ela, menino. Eles acabam encontrando uma lebre. No folclore europeu, acredita-se que bruxas podem assumir a forma de lebres para espiar, fugir, enganar. Além da crença de que nessa forma, as bruxas poderiam roubar comida e destruir plantações. Olha que interessante. Então essa lebre deve ser a própria bruxa da floresta. William tenta lhe dar um tiro, mas ele não sabe nem armar seu fuzil, pois o tiro sai pela culatra. Literalmente. O que mais uma vez demonstra sua falta de habilidade com qualquer coisa. Ele não sabe caçar, não sabe plantar, não sabe criar animais. A única coisa que ele sabe é cortar lenha. Ao longo do filme, em vários momentos de transições, vemos sequências dele dedicando-se obsessivamente a essa tarefa. Cortando lenha, como se cada golpe do machado refletisse seu crescente desespero e a pressão que o consome pouco a pouco. De volta à fazenda, os gêmeos cantavam uma música macabra sobre a cabra Black Phillip, enquanto brincavam com ela. Quando William chega e vê a cena, luta para colocar a cabra de volta no curral. Pensas que não podes vencer? Catarina sai da casa e dá uma bronca em Thomasin e a diz para lavar as roupas de seu pai. Aparentemente, ele não sabe nem tirar a própria roupa. Enquanto Thomasin lava as vestimentas no rio, Caleb aparece para buscar água e dá uma olhadinha no decote da irmã mais uma vez. Que coisa gostosa. Não tem jeito. O garoto estava sendo dominado pelo pecado do tesão. Logo em seguida, Mercy aparece e fala que viu uma bruxa na floresta e que foi ela quem levou o bebê. Thomasin estava impaciente e aproveitou a deixa da irmã para lhe botar medo. I be the witch of the wood. When I sleep, so away from my body and dances naked with the devil. À noite, a família se reúne para o jantar e reparem nessa iluminação, nessa atmosfera. Momento perfeito para destacar que os únicos elementos iluminando essa sequência foram as velas. Assim como o som, a luz é uma marca registrada do estilo do Ovos. Ele evita ao máximo o uso de luzes externas para iluminar suas cenas, preferindo sempre fontes naturais ou aquelas que fazem parte do ambiente, como velas ou tochas. Ele acredita que essa escolha não apenas enriquece a estética do filme, mas também contribui para que os atores se sintam mais imersos no mundo que estão interpretando. Em A Bruxa, especificamente, só tem luz natural, e as sequências noturnas fora da casa são putaria. São lindas e unidas ao som, passam um clima do caralho. Voltando pra história,
história, uma discussão começa. Catarina culpa Thomasin pelo desaparecimento de Samuel e também acredita que foi ela quem pegou sua taça de prata. Onde está minha taça de prata? Como é que eu vou saber? Você sabe muito bem, você a pegou. Por que eu a pegaria? Porque você é uma vagabunda. Papai, me ajuda. Não, nunca nem vi. A taça de Catarina tem um valor sentimental pra ela, pois foi herança de família, além de ser uma lembrança de sua casa na Inglaterra, de onde ela sente tanta falta. Quando se deita com William, ela diz não conseguir mais olhar para Thomasin e que ela já estava na idade para servir outra família, oferecendo talvez consigam algum mantimento ou dinheiro. As crianças ouviram aquela conversa e Caleb não queria que Thomasin fosse embora. Então ele decide ir sozinho para a floresta para caçar e conseguir comida para a família. Mas Thomasin o pega no flagra e só o deixa ir com a condição de que ela vá também. Claro que não, você é uma mulher. Então vou dizer pro papai. Tá bom, intrometida, venha, mas não me atrapalhe com sua fraqueza. Novamente, Caleb encontra a bruxa em forma de lebre. O cachorro fica trilouco e a persegue, e Caleb também. Thomasin acaba caindo do cavalo, o que faz que ele também fuja. Agora a família nem cavalo mais tem. A queda fez a garota desmaiar, e quando acordou, já estava escurecendo. Caleb continuava a perseguir os rastros da lebre, e acaba se deparando com o cachorro partido ao meio. Momento perfeito para dar meia volta, mas o menino segue determinado. Aqui tem coragem. Continua em frente, até que finalmente encontra o casebre da bruxa. Ele a vê como uma mulher deveras esbelta e pensa. Que coisa gostosa. A trilha sutil vai crescendo, enquanto a bruxa se aproxima. O garoto está com medo, mas o tesão é maior. Ele anda devagar, na direção da bruxa. A trilha aumenta, até que a bruxa lhe dá um beijo na boca e toca com sua mão decrépita, revelando que ela é idosa, aquilo ali era uma ilusão. O garoto ficou desaparecido e, obviamente, Catarina culpou Thomasin. 2 dos filhos desapareceram quando estavam com ela, então é uma situação desfavorável. Amiga, não tem como te defender. Mais tarde, Thomasin vai colocar as cabras no curral. É quando encontra Caleb na chuva, pelado. O garoto estava pálido e falando doideiras, como se tivesse tendo alucinações. O que encaixa muito bem com a teoria do fungo LSD. Catarina não tem dúvidas de que seu filho foi enfeitiçado, mas William diz nada a ver. No dia seguinte, Thomasin foi ao celeiro para ordenhar as cabras. E enquanto isso, ela via os gêmeos conversando com Black Phillip novamente. What ails Caleb, Black Phillip? What ails him? Did Thomasin make him sick in the wood? E ela fica tipo assim. Mas que porra é essa? Logo depois, ao invés de leite, sai sangue das cabras. Mas que porra? Depois, Caleb começa a ter um ataque muito doido. De repente, tira uma maçã de sua boca. A maçã é o símbolo clássico do pecado, por conta daquela história de Adão e Eva, que todo mundo já sabe. Mas o diretor revelou uma segunda inspiração. No meio de suas pesquisas, ele encontrou um panfleto da época elisabetana, que contava a história de uma bruxa que deu maçãs envenenadas às crianças. Agora que Black Phillip convenceu Mercy que sua irmã é mesmo uma bruxa, ela a acusa de ter feito um pacto com o diabo, ao assinar o livro de Satanás e ter enfeitiçado Caleb. William não acredita nisso e tem um plano. On thy knees. Dost thou love the word of God? Bom, então assim sim. Para provar ainda mais o seu ponto, William junta sua família para rezar o Pai Nosso. Thomasin consegue recitar a oração tranquilamente, provando sua inocência. Já os gêmeos não. Caleb acorda mais uma vez e fala mais algumas doideiras. Ele cita alguns animais, talvez uma tentativa de alertar a família da capacidade da bruxa de se transformar neles. Mas o envia-os para mim sugere que ela controla esses animais, não se transforma. Talvez sejam os dois. E fiquem atentos a esse trecho. Depois o garoto parece se acalmar, mas o que estava ruim piorou. My lord, kiss me with the kisses of thy mouth. Take me to thy lap. Mahi! William vai pra fora com Thomasin, e depois de ver tudo isso, ele não sabe mais no que acreditar, e assume que ela é mesmo uma bruxa, e a pede para confessar, para que obtenha o perdão de Deus. Mas ela diz, não fiz nada, foram os gêmeos. Sem saber no que acreditar, William tranca Thomasin e os gêmeos no curral, juntos de Black Phillip. Ao anoitecer, William, como sempre, cortava lenha, mas dessa vez ele desaba e confessa. Oh my God, I am infected with the filth of pride. Enquanto isso, quando Catarina acendia a vela, ela vê a taça de prata
e depois seus filhos mortos. Tudo aquilo que ela perdeu. Em um tom de voz nada amigável, Caleb a chama para folhear junto dele o livro à sua frente. Livro esse que não aparece em cena. Ela só olha pra baixo e diz, beleza, mas espera aí que eu tô dando de mamar pro bebê. Mas na verdade, o que beliscava seu seio até fazê-lo sangrar era um corvo, se conectando com o que o Caleb disse antes de morrer. Ao mesmo tempo, a bruxa havia invadido o celeiro para sugar o sangue de uma das cabras. Sextou, seus diabólicos. Quando William acorda e vai para o lado de fora, fica em choque. E Ovo sabe de alguma coisa. William não grita, ele não tem mais forças para isso. Ele está no seu limite. Na noite anterior, ele quase não conseguia mais cortar lenha. Ele apenas olha para lá, em silêncio, sem conseguir acreditar. Quando ele finalmente caminha, seu corpo quase cai pros lados. Ele não tem mais chão. Na moral. Puta que pariu! Que diretor foda! Acontece que o celeiro estava destruído, os animais morreram, os gêmeos sumiram, só estava Thomasin ali. De repente, William é atingido por um golpe de Black Phillip, o que o deixa desestabilizado. Como a bruxa entrou no curral sem destruí-lo, pode ser que a bruxa seja o próprio Black Phillip, se considerarmos que ela se transforme nos animais. Ou talvez ela tenha apenas o possuído. Nesse momento, William pega o machado, mas depois o larga. Esse é o seu colapso final. Ele tentou manter o controle e ser o pilar da família, mas a levou pra desgraça. Agora ele se vê impotente diante de uma força muito maior. Black Phillip então dispara seu ataque final. O golpe acaba fazendo toda a pilha de lenha cair sobre ele. A lenha que simboliza o fardo de seu orgulho, o esmagando. Pega! Esmagado pelo orgulho. Esse é o tipo de simbolismo que você não precisa pegar, porque ele te pega. É sutil, você sente um negócio. Pô, a pilha de lenha caiu no cara, o cara se esforçou tanto pra cortar e caiu nele, você sente um negócio. Depois Catarina sai e vê a putaria. E mais uma vez culpa Thomasin, então um confronto mortal começa. Thomasin acabou matando a própria mãe para se salvar. Depois, ela entra em casa e retira o vestido sujo de sangue, em silêncio. Baixou a cabeça sob a mesa, até que ao anoitecer, decidiu ceder. Foi até o celeiro e pediu para Black Phillip falar com ela. Após um momento de silêncio, ele fala. Uma voz que arrepia até a espinha. What dost thou want? Daughter, wouldst thou like to live deliciously? Ele oferece uma vida de luxúria, o que a acaba a seduzindo. Ela aceita, mas para isso, ela precisa assinar o livro, que agora sim aparece em cena. Black Phillip toma uma forma humana e aparece ao lado dela. Quase não dá pra ver, de tão escuro. O que deixa a cena bem mais macabra quando ele toca no ombro dela. Ela retira as roupas, assina o livro e vai pra floresta, onde encontra um coven de bruxas. Todas começam a flutuar, incluindo ela. Mas que desgraça é essa? O que esse final quer dizer? Simplificando, a bruxa venceu. No folclore, o propósito das bruxas é basicamente fazer as pessoas desviarem do caminho de Deus, ou melhor, as converterem para o caminho do demônio. São basicamente testemunhas de Satanás. A bruxa tenta destruir a fé de cada membro da família, fazerem eles entrarem no caminho do pecado um por um. Mas os mais difíceis e resistentes são William e a própria Thomasin. Caleb perdeu fácil pro tesão. Catarina bastou ter de volta aquilo precioso que ela perdeu, os filhos e a taça. Já William tem uma fé inabalável. Ele é o cristão mais cristão de todos os cristãos. Ele nunca iria ceder, por isso foi morto na porrada. Thomasin também foi muito resistente, mesmo que todos a acusassem. Só no fim, ela se deu por vencida. Basicamente, o filme é uma história de origem de uma bruxa. A bruxa do título é Thomasin. Que filme brilhante! Puta que pariu! Pra mim é um clássico. Esse é meu terror favorito. Tá ali no top 1 junto com o Iluminado. Não decidi ainda qual escolher e nem vou. Na época que saiu, ele não foi tão bem avaliado pelo público. Alguns dizem, talvez as pessoas não tenham gostado porque o filme é mais lento e o grande público não tá acostumado com filmes lentos. O que é um filme lento? Filme lento, eu acho que é um filme que demore pra acontecer algo chave pra história. Que as viradas narrativas sejam construídas através de várias cenas. E lento não quer dizer ruim, mas a última coisa que a bruxa é lento. Primeiro que o filme
filme é curto, mas ok. O filme pode ser curto e lento, como pode ser longo e nem um pouco lento. Citei Magnolia em um vídeo que não lembro qual recentemente. O filme tem 3 horas, Magnolia. Não é nada lento. Essas 3 horas se justificam porque acompanhamos muitos personagens e todos são interessantes pra caramba, eu recomendo muito o filme. Enfim, em A Bruxa é ponto-chave acontecendo um atrás do outro, rápido. Com 6 minutos de filme, o bebê desaparece. A recepção dividida do público tem uma resposta muito mais simples. Existe um público de filme de terror, acho que isso até diminuiu porque tudo satura, né? Mas estamos falando de um filme de 2015. Tem um público pra filme de terror que não tá ligando de ver um filme legal, um filme bom ou qualquer coisa. Ele tá interessado em juntar a galera, tomar uns sustos, soltar um grito e rir com essa galera. Eu consigo visualizar completamente a cena da minha irmã dizendo que filme besta, nem tem susto. Porque ela vai ver um filme de terror querendo tomar susto, não só esperando pã, mas ansiando pelo pã, me dê jumpscare, me dê. É só isso. Acho que esse público hoje tá acabando porque eles não conseguem mais assistir filme por causa do TikTok. Eu peço a Deus que mantenha essa minha irmã bem longe do cinema, porque ela não suporta ficar 2 segundos sem postar uma foto no Instagram. Enfim, desviei do assunto. Não tô dizendo que a galera que se reúne pra tomar um susto com a galera é errada não, tá? É massa. Só tô justificando a nota divisória, que alguns veem como um grande mistério a ser resolvido, mas a resposta é super simples. Acho que deixei claro o quanto curto esse filme e o quanto admiro o trabalho de seu Roberto Ovos. Pra criar um clima, uma atmosfera, não penso em ninguém melhor que ele. Dessa leva de novos diretores de terror, ele é sem dúvidas o melhor. E tem muito diretor de terror foda surgindo aí. Cada vez mais esse gênero vem se reinventando e muita gente boa surgindo, mas o Robertão come o boga de todos com os olhos fechados. Ai, mas o Ari Aster... Ari Aster is the head of my pomba.